Olá pessoal, é com grande prazer que eu venho compartilhar com vocês um pouquinho mais sobre a carta de Paulo aos Filipenses. Agora nós estamos no capítulo 3, do verso 10 ao verso 11. Hoje vai ser um trechinho curtinho comparado ao da semana passada, mas grandioso em sentido e significado. Nesse contexto de Páscoa, o tema da ressurreição ele ganha muito vigor, as pessoas têm falado muito, mas às vezes a compreensão da ressurreição se torna muito limitada. A gente não trata a ressurreição somente como um evento temporal que aconteceu há 2000 anos atrás, um evento histórico, mas a gente entende que a ressurreição é a resposta de Deus ao caos que a queda gerou, que a ressurreição é a resposta de Deus à morte, à dor, à enfermidade, ao pecado e todos os seus desdobramentos que a gente experimenta na vida humana. A ressurreição é o tom que Deus dá para como deve ser a música da vida cristã. Nós não vivemos mais sob a perspectiva da morte, sobre a perspectiva da separação com Deus. A vida cristã agora é vivida sobre a perspectiva da ressurreição. Eu quero ler aqui o trecho de Paulo. Ele diz assim, Filipenses capítulo 3, verso 10 e 11: Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele participando de sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dos mortos. Paulo trazendo aqui ressurreição duas vezes, no verso 10 e verso 11. Ressurreição que não é algo comum, senão em períodos de Páscoa, mas não é comum se falar na vida comum, na vida cotidiana, na vida do dia a dia. A ressurreição, ela é uma doutrina essencial cristã que é vivida e crida pela fé, que ela só existe e só é abraçada por aqueles que entendem o Cristo ressurreto e vivem segundo as palavras do Cristo ressurreto. Mas Paulo ele não quer que a ressurreição fique somente no campo das ideias. E é aí que eu faço minha primeira pergunta. O que você tem feito com a sua teologia? Ressurreição é um grande tema doutrinário da teologia cristã. E às vezes a teologia ela é mal vista porque a gente só coloca ela no campo das ideias, no campo dos debates. Ou então você pode dizer, não, mas eu não faço teologia. Eu não sou teólogo, não estudo teologia, sou só um cristão. Mas como diz Sproul, todos nós somos teólogos. Em algum nível você está fazendo teologia. Em algum nível você está trabalhando a sua percepção sobre Deus, sobre as escrituras e sobre a vida cristã. Isso é fazer teologia. Então a pergunta não é se fazemos ou não teologia, mas o que fazemos com a teologia. E também se estamos fazendo uma teologia saudável ou uma teologia doente, uma teologia enferma. Se nós lemos os textos e tentamos extrair o que Deus está falando, qual é a intenção do autor, qual é o sentido real do texto, ou se a gente está querendo colocar as nossas impressões nele, querer justificar os nossos atos. Paulo ele está tentando trazer aqui o entendimento teológico dele sobre ressurreição e como esse entendimento teológico pousa na realidade da vida cristã hoje, e não somente nos seus argumentos, e não somente na sua fé futura. A sua teologia, o que você tem aprendido sobre Deus, tem pousado na sua vida hoje? Ou tem sido só utilizada nas discussões e debates, nas polêmicas? Essa teologia que só habita em polêmicas não tem grande valor. Ela entra naquelas discussões vãs que Paulo fala, mas se ela tem surtido efeito no seu coração, na sua forma de ver, na sua cosmovisão e na sua percepção de vida, na sua prática de vida cristã, aí sim ela alcança objetivos maiores e objetivos pela qual ela existe. Bom, Paulo está falando sobre duas ressurreições aqui. Versículo 10 ele fala de uma ressurreição hoje. Versículo 11 ele fala de uma ressurreição amanhã. No versículo 10 ele fala de uma ressurreição que remete à justificação, à regeneração e à santificação.
Versículo 11, ele fala de uma ressurreição que remete à glorificação. A primeira ressurreição que ele está falando aqui, que é o poder, o grande poder que ressuscitou Cristo Jesus, que ele deseja experimentar, ele está tratando da sua nova vida em Cristo Jesus. Nós nos tornamos nova criatura. O pecado, ele mata a humanidade, mata o homem espiritual, ele mata os nossos relacionamentos, ele traz a ruptura do nosso relacionamento com Deus, com o próximo, conosco, com a natureza. Esse é o efeito do pecado, morte. Mas assim como pelo primeiro Adão veio o pecado e a morte, por meio do segundo Adão vem a vida e a ressurreição. E Paulo está dizendo, ele está dando o tom de como deve ser a vida cristã. Quando Cristo ressurge dos mortos, então ele diz como deve ser a vida cristã. É uma vida de ressurreição. O Evangelho agora ele vem confrontando o nosso antigo modo de viver. E agora a gente pode viver por meio do fruto do Espírito. A gente pode, em meio à guerra, ter paz. A gente pode, em meio à dor, ter alegria, esperança. A gente pode, em meio às brigas e às circunstâncias de frustração, ter domínio próprio. A gente pode amar aqueles que nos perseguem, que nos odeiam, perdoar. Esse que é o poder da ressurreição que Paulo diz que deseja experimentar na sua vida. Nossa percepção, às vezes, de poder é aquele momento de culto glorioso, onde a gente fica todo arrepiado, onde a gente quer ter aquela emoção forte, onde a gente deseja ter aquela experiência na adoração. Mas não é, está muito distante do poder que Paulo está falando aqui. Ele está falando de algo muito mais glorioso. Ele está falando de algo que invade a nossa vida humana e nos sustenta até o momento da segunda ressurreição que ele vai falar aqui, que é a glorificação. Então, minha segunda pergunta nesse devocional é: você tem sido vivificado? Você tem experimentado desse poder da ressurreição na sua vida cotidiana? Casamento é difícil? É. Criação de filhos é difícil? É. Sua carne e seu espírito vão lutar o tempo todo? Vão. Mas tem um deadline. Tem uma data final. Enquanto isso, o Espírito de Deus vai nos vivificando para essa nova vida em Cristo Jesus. Vai nos trazendo poder para poder tomar decisões coerentes com o Evangelho. Para não sermos sucumbidos com os desejos da carne e as nossas inclinações pecaminosas e vencermos vencermos o pecado, vencermos aquilo que outrora nos vencia. Esse é o poder da ressurreição que o cristão pode desfrutar e que vai conformando ele à imagem do Filho. Mas então, o pecado ainda continua influenciando e tendo presença na nossa vida, a gente vai lutando e combatendo. Mas o pecado e a morte têm uma data. Quando Cristo ressurge dos mortos, ele, segundo Paulo, é o primeiro dentre os mortos nessa nova ressurreição, nessa futura ressurreição, onde ele recebe um corpo glorificado. E então nós o seguiremos. E então um dia, ao findar das nossas vidas, na consumação, nós receberemos essa outra ressurreição, que é a definitiva, a plena, aonde o pecado não terá mais influência nem presença, aonde não haverá morte, dor, choro. Esse corpo dará lugar a um corpo incorruptível e nós desfrutaremos de tudo aquilo que Deus tem preparado para os seus antes da fundação do mundo. Em Romanos capítulo 8, Paulo vai falar dessas duas ressurreições também, só que de forma inversa. Primeiro ele vai falar da futura e depois da presente, em frases e palavras lindas. Olha só como é que ele diz: considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que revelará mais tarde. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança que os filhos de Deus, a criação, seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Você tem essa expectativa? A expectativa do que está por vir?
Ou toda a sua expectativa é na vida presente? Às vezes o problema é a gente não olhar para a plenitude que Deus tem reservado para a gente lá na consumação e a gente se apega muito a essa vida. O outro problema é a gente não olhar para essa vida e só querer escapar dela e olhar só para a vida futura. Paulo está dizendo aos Filipenses: quero viver a ressurreição hoje, quero viver a ressurreição amanhã também. A de hoje é um vislumbre da que virá amanhã. Ele vai dizer isso também. E nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura. Vai vir uma glória incrível e plena que agora a gente tem como vislumbre por meio da presença do Espírito Santo nas nossas vidas. E aí ele diz: pois aguardamos ansiosos pelo dia que desfrutaremos dos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção do nosso corpo, ou seja, a glorificação. No versículo 26 para frente ele vai falar sobre a vida de Cristo em nós hoje, por meio da ação do Espírito. O Espírito Santo não habita em nós para que nós possamos ter emoções nos cultos ou simplesmente para que a gente possa ter alguma experiência religiosa. O Espírito Santo habita na gente para nos sustentar na vida cristã e fiéis ao Senhor Jesus Cristo até que chegue a glorificação. E ele vai intercedendo por nós porque a gente não sabe como orar, o que Paulo vai falar aqui. Ele vai sustentando a gente. E ele diz assim: e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam e que são chamados segundo o seu propósito, pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem do Filho. Então o Espírito Santo está trabalhando nas nossas vidas e nos vivificando todos os dias para a gente se tornar a imagem do Filho. E ele, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Depois de predestiná-los, ele os chamou. Depois de chamá-los, os justificou. Depois de justificá-los, os glorificou. Ou seja, essa dinâmica da ressurreição, da salvação, onde a gente é regenerado, recebe essa vida em Cristo Jesus, experimenta dessa ressurreição todos os dias, de glória em glória. Mas ainda assim, na dor e na aflição da presença do pecado. Mas então, um dia, a gente vai desfrutar da redenção completa dos nossos corpos. E a gente vai viver novos céus e nova terra e desfrutar plenamente do que Deus tem separado para os seus filhos, para o seu povo. Pessoal, essa é a reflexão de hoje. A minha oração para a minha vida pessoal, para a minha família, para a vida de vocês, é que vocês vivam a ressurreição. Não como um evento que aconteceu há 2000 anos atrás, que você só se lembra na Páscoa, mas que você viva essa ressurreição, essa mensagem de ressurreição hoje, no seu trabalho, na sua identidade cristã, na sua família, com seus filhos, com seus relacionamentos. Deus vivificando o seu espírito, trazendo força para você viver a vida cristã de forma digna do Evangelho, para o louvor da glória de Deus. Você cada vez se distanciando do velho homem e crescendo nesse novo homem, à semelhança de Cristo Jesus. Veja os frutos do Espírito, se você tem desfrutado e vivido os frutos do Espírito na sua vida cotidiana. E também que a ressurreição ela seja a sua esperança escatológica. Você olhe sempre para aquilo que está por vir e isso te dê gás para viver a vida hoje. E você sempre lembre, em frente à dor, em frente ao luto, em frente ao sofrimento, que Jesus venceu na cruz como resposta para tudo aquilo que o pecado trouxe e ainda traz. Jesus venceu na cruz como uma mensagem de que eu venci aquilo que tem destruído a humanidade. E um dia tudo isso vai acabar, vai ter um ponto final. E aí então virá a glorificação, a ressurreição final. Onde está Cristo na dor? Onde está Cristo no sofrimento humano? Ele sofreu junto. Ele veio, viveu como homem, se vestiu da nossa humanidade, morreu na cruz, mas ressuscitou trazendo a mensagem,
trazendo a esperança de que toda dor um dia vai finalizar, de que as coisas boas da vida da fé cristã que vivemos hoje é só um vislumbre, só pequenos detalhes do que a gente ainda vai viver plenamente na eternidade. Que essa seja a nossa esperança, que Deus guarde nosso coração nisso até que Cristo retorne. Em nome de Jesus.